Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Yeshua, tudo bem com vocês? Vamos estudar hoje mais um pouquinho sobre as coisas que estavam acontecendo no tempo dos apóstolos, no tempo da pregação do Evangelho. Era um tempo muito difícil, um tempo que a palavra de Deus tinha que ser pregada em um tempo no qual existia templo, existia muitos sacerdotes, não existia o Novo Testamento escrito, o Novo Testamento ia ser formado naquele tempo e era um tempo de grandes confusões. E para isso nós temos as cartas de Paulo, e não são poucas, mas dentro das cartas de Paulo tem pontos difíceis de se compreender, pontos que são torcidos até o dia de hoje. Irmãos, quando vocês forem estudar as cartas de Paulo, e qualquer outra, mas principalmente as de Paulo, vocês devem colocar Atos dos Apóstolos na mesa. Atos dos Apóstolos é um livro que ele pode ser visualizado através de dois blocos. O primeiro bloco do capítulo 1 até o capítulo 12, até o finalzinho, primeiro bloco. E o segundo bloco a partir do capítulo 13 até o final. 2 temporadas. A primeira cuida mais da parte da circuncisão, a parte dos judeus. E a segunda temporada é a parte da incircuncisão. Paulo, que era chamado Saulo, ele já tem ali a sua introdução no capítulo 9, então faz parte do primeiro bloco. E Pedro, que ele é praticamente separado para o ministério da circuncisão, ele também tem algumas atuações no segundo bloco, lá para o capítulo 15. Tiago também aparece no capítulo 15, no capítulo 21, mas se você fosse colocar Atos dos Apóstolos numa linha do tempo, você iria ver que tem 2 temporadas, do 1 ao 12 e do 13 até o 28. A primeira temporada, Pedro que domina, Pedro, João, a palavra ali está entre os judeus, está sendo espalhada entre os judeus. Gentios já estavam crendo na palavra de Deus antes mesmo de Pedro pregar a primeira vez. Na segunda temporada, a gente vê ali Paulo agindo com Barnabé, futuramente com Silas, entra Lucas e depois vai formando o time. Eram 2 evangelhos, o da circuncisão e o da incircuncisão. Esses 2 evangelhos tinham que convergir em um só evangelho. Tinha que trazer a restauração na mente dos irmãos da aliança eterna. Só que ainda estava em tempo de transição de alianças. Eles tinham que entender a restauração de todas as coisas, a unificação das 2 casas de Israel. Então é um livro impressionante, irmãos, importantíssimo, e que se você não ler ele com atenção, você vai ouvir ensinamentos errados no YouTube e você vai passar a crer. Vocês vão perceber que o diabo ele fez de tudo para o Filho de Deus pecar. Ele tentou fazer Jesus pecar para que o sacrifício dele não fosse aceito. Não conseguiu. Jesus morreu, ressuscitou, ele tentou bagunçar ali a ressurreição do Messias. Dizer que é mentira, que o corpo foi roubado, não conseguiu. Depois ele tentou impedir e fez tudo quanto lhe fosse permitido. Tentou de todas as formas impedir que a palavra de Deus fosse pregada aos judeus. Ele não conseguiu. Ele tentou pôr muitas barreiras, mas a igreja ia avançando. Muitas vezes você vai ver essas coisas escritas no livro de Atos dos Apóstolos. A igreja ia crescendo, a igreja ia avançando, e o número dos apóstolos ia se multiplicando. Mais crentes iam... Você vai ver isso em vários pontos de Atos dos Apóstolos. Desde o capítulo 5, 6, mais ou menos, até perto lá do capítulo 19, você vai ver essas expressões, que a igreja ia avançando, mas o diabo ia levantando muitos inimigos. E os inimigos de todos os homens naquela época eram os judeus. E ainda hoje, o diabo usa grandemente os judeus. Aí ele não conseguiu impedir que a palavra de Deus chegasse até os judeus. A palavra chegou. Aí depois ele tentou impedir a palavra de Deus de chegar aos gentios. Ele tentou impedir que judeus pregassem para os gentios. E ele usou os próprios judeus para isso. Não conseguiu, a palavra chegou até os gentios. Aí depois Deus dá a permissão para o inimigo e ele começa a usar o Império Romano de uma maneira na qual ele não tinha permissão de usar no tempo de transição de alianças. Você sabe que depois começa a se levantar os imperadores,
Nero começa a perseguir os cristãos de maneira terrível. E aí o diabo começa a usar os gentios para que a palavra de Deus não chegasse aos gentios. Mas no tempo de Atos dos Apóstolos, Deus não permite imperadores se levantar e massacrarem os judeus, e perseguirem os judeus. Depois, você vê que isso acontece, porque Deus deu permissão. Deus deixou Satanás colocar vários empecilhos na igreja para que a gente entendesse como ele atua, como que ele age. E tudo isso está registrado em Atos dos Apóstolos. Então a gente tem que ler Atos dos Apóstolos com muita atenção. Tem que ler, meditar, anotar. É um livro importantíssimo. Quanto tempo faz que você não lê Atos dos Apóstolos? Ou que você não escuta Atos dos Apóstolos? Você deve voltar a estudar Atos dos Apóstolos. Então, irmãos, as coisas que estavam acontecendo no tempo dos apóstolos eram coisas difíceis de se entender. Era tempo de transição de alianças. A palavra da nova aliança, da aliança eterna, tinha que chegar na mente dos irmãos. Os gentios não poderiam viver como judeus e os judeus não poderiam viver como gentios. Mesmo os judeus que crescem teriam que continuar vivendo como judeus para dar testemunho aos seus irmãos. E os gentios que crescem no Senhor não poderiam se circuncidar e guardar a lei de Moisés com o objetivo de serem salvos, senão eles iriam anular o sacrifício do Senhor. Então, por causa desse tempo de transição, esses dois povos tinham que ter paz entre si. São pontos difíceis de se entender, eu já gravei um estudo falando sobre isso, vou deixar o link na descrição. Através desse vídeo aqui eu quero trazer alguns acréscimos para os irmãos. Então nós temos que aprender a palavra de Deus hoje com os judeus. Temos que aprender a palavra com os judeus, mas não com os judeus de hoje. Não com os judeus do YouTube. Não aprendam a palavra de Deus com eles, porque eles estão cheios de tradições humanas, misturando com a palavra de Deus. Quando você vê um judeu com tefilim, quando você vê um judeu cheio de aparatos, toma cuidado com os ensinos desses judeus. Tem pessoas que acabam se decepcionando dentro das igrejas evangélicas, mas não abandonam a fé. E de repente elas querem buscar uma nova luz, aí elas encontram Ensinando de Sião, Congregação Nova Israelita, encontram Marcos Andrade Abraão, e os que se encontraram com ele e seguiram ele, hoje apostataram do Messias. Encontraram o Shaul Benson. Tem muitos ministérios de judeus que ainda eles não apostataram da fé, mas eles estão no caminho da apostasia e eles nem estão percebendo isso. 2, 3 anos antes de Marcos Andrade Abraão apostatar da fé, se alguém suspeitasse e falasse: olha, esse judeu, ele está no caminho da apostasia. Se ele continuar assim, ele vai abandonar o Senhor. Se alguém falasse isso no tempo que ele estava indo nos programas, falando de Yeshua, falando das festas, falando de Trindade, falando de vários assuntos, mas crendo no Senhor, ninguém iria acreditar que ele iria apostatar. E hoje, ele é um apóstata. A vida dele é separada para negar Jesus. É uma serpente. E a respeito desses homens, Pedro já profetizou o que iria acontecer com esses homens. Então, irmãos, tem muitos judeus hoje crendo no Senhor, mas interpretando de maneira completamente errada as cartas de Paulo e trazendo muitas pessoas para um erro maior do que elas já estavam. Eu separei aqui alguns textos. Se encontra 1 Coríntios 16, do 5 ao 9, Atos 20, do 13 ao 16, depois a gente pode dar um pulo em 2 Coríntios 11, do 7 ao 23, e Filipenses 3, do 1 ao 11 e do 7 ao 21. Então eu separei 1, 2, 3, 4 textos por enquanto, para a gente ler. Nós vamos ler e vamos meditar nesses textos, e eu vou trazendo um ensino para vocês conforme a leitura. Tá bom? Então vamos lá. 1 Coríntios 16, do 5 ao 9.
Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia, e bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha que fazer, porque não quero agora ver-vos apenas por passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. O apóstolo Paulo está falando aqui algumas coisas para a igreja dos Coríntios, já finalizando a sua carta, e ele diz que ele queria ficar em Éfeso até o Pentecoste. E ele diz, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Judeus estavam espalhados por todas as nações. Era tempo de pregação da palavra, tempo de transição de alianças, e ele fala que ele queria estar no Pentecoste. Aí ele fala que havia uma grande porta de trabalho e também adversários. Qual que é essa porta de trabalho e quais seriam esses adversários? Você já parou para pensar nisso? Antes de eu explicar esse texto, vamos ler mais um, Atos 20, do 13 ao 16. Atos 20, do 13 ao 16. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ir ele por terra. Aqui é Lucas falando. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando, no dia seguinte passamos de fronte de Quios. No dia imediato tocamos a Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Agora aqui o verso 16, que é o verso importante. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecoste em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Outra vez, Paulo querendo estar no Pentecoste em Jerusalém. E diz, caso lhe fosse possível. Muitos judeus hoje diz que tem que celebrar as festas de Deus e eles ficam olhando para as datas. Então eles fazem uma repescagem no livro da lei, eles escolhem as partes que eles querem praticar e as outras eles não praticam. Então eles praticam as datas, eles se reúnem, eles ensinam que nós qualquer pessoa, deveríamos estar reunidos no dia do Yom Kippur, porque é um dia de expiação, é um dia que nós vamos fazer uma reflexão do ano. E assim, parece não ter nada demais, né? Mas só que eles dizem e afirmam que isso é a festa de Deus e tem que ser cumprida. Então eles vão introduzindo isso na mente das pessoas de pouco a pouco e aí vai ficando como se fosse uma lei. Só que eles ignoram o que Deus falou no dia do Yom Kippur. Esse dia é um dia profético. A data é importante por causa do dia profético. A data não é importante para nós estarmos praticando ela nos dias de hoje. Porque senão, a pessoa que não se reunir no dia do Yom Kippur e não se humilhar, primeiro, ela tem que estar no mês 7, dia 1, em alguma sinagoga tocando trombeta, do jeito que eles ensinam. E esses 10 dias são 10 dias de aviso. Se toca a trombeta para eles se prepararem esses 10 dias para a alma estar humilhada e nesse dia todos estarem reunidos para se humilhar, refletir. E não pode fazer obra nesse dia, porque senão o próprio Deus vai matar essa pessoa, ele vai contra essa pessoa e vai tirar essa pessoa do povo de Israel. E assim que eles praticam as festas. E na festa dos tabernáculos tem toda aquela questão. Se eles fizessem isso em questão de comemoração, entendendo o assunto profético e não colocando isso como lei, ainda ia. O problema é que eles estão colocando isso como se fosse lei. Mas aí eles estão misturando as coisas. Paulo... Tem judeus que dizem que Paulo não era transgressor da Torá, que obras da lei não significa obras da lei de Moisés, era obras da lei de homens. Paulo não escreve obras da lei de homens, mas eles dizem que Paulo se referia a obras da lei de homens. Tradições rabínicas, etc. Eles até traduziram uma Bíblia e mudaram essas expressões. Essas expressões são bem recorrentes no livro de Gálatas e de Romanos. E quando Paulo fala de obras da lei, estar debaixo da lei, ele se refere às obras da lei de Moisés, que é a lei de Deus, mas é a lei da antiga aliança.
E aí esses judeus de hoje não entendem, misturam as coisas, enganam as pessoas, misturam os fatos, e aí a pessoa de repente passa a dizer que ela é judia, ela é judeu. Eu mesmo posso fazer isso, é só colocar um quipá na cabeça, colocar um paninho azul aqui, deixar a barba crescer um pouquinho mais e começo a falar palavras hebraicas, a falar o nome dos profetas em hebraico, a fazer algumas orações memorizadas em hebraico, começo a falar de raízes hebraicas, começo a ler livros extrabíblicos hebraicos. Aí eu começo a judaizar. E falando de Yeshua. Isso é perigoso. Muito perigoso. Então, aí eles começam a torcer os pontos. Talvez vocês não tenham em conta tudo que eu tenho aqui na mente, que não vai dar para pôr através desse vídeo, mas talvez vocês não consigam visualizar tudo que está na minha mente para entender o que eu estou falando que é perigoso. Eles torcem textos da palavra de maneira grotesca. Mateus Andona faz isso. Se eu fosse seguir as coisas que Mateus Andona ensinava, no mês 7, dia 15, eu estaria com uma tenda ali do lado de fora, celebrando a festa dos tabernáculos com a minha família. Isso é uma maluquice, mas ele já ensinou isso. Eu já conheci pessoas que fizeram isso. É uma maluquice, é uma interpretação carnal do livro da lei. E tem pessoas que seguem isso, e não são poucas. Aí eles pegam textos como esse, textos como Paulo rapou a cabeça, sabe? Textos que Paulo estava todo sábado na sinagoga, como de costume. Aí eles dizem que Paulo não era abolidor da Torá, e de fato ele não era, mas eles levam essas coisas por outro caminho. Paulo não rapou a cabeça porque ele queria cumprir a Torá, porque se ele não rapasse, ele iria ser um transgressor. Lá em Atos 21, ele não tomou voto, rapou a cabeça e foi se submeter debaixo de sacrifícios de passarinhos para ele ter uma consciência de que está cumprindo a Torá. Ele não fez isso com esse objetivo. Mas os judeus dizem que sim. Então eles não estão entendendo a transição das alianças, eles não estão entendendo as ideias. Então, irmãos, se Paulo fosse cumpridor da lei mesmo, no sentido de querer cumprir a antiga aliança, mesmo que era tempo da nova aliança, se ele quisesse cumprir a lei por motivo de consciência, para ele não achar que ele é um transgressor da lei, Lucas jamais poderia falar que Paulo se esforçava para estar em Jerusalém no dia de Pentecoste, caso ele fosse possível. Lucas não poderia falar isso. É lei e pronto, ele deveria estar. Todos os compromissos dele deveriam ser anulados e no dia 50 ele teria que estar em Jerusalém. Então não existe essa de que Paulo se esforçava para estar em Jerusalém caso lhe fosse possível. Era lei e tinha que cumprir. Mas quando Lucas diz que Paulo queria estar em Jerusalém no dia de Pentecoste, caso lhe fosse possível, era porque realmente se não desse ele não iria. Entende? E Paulo não iria estar sendo transgressor da lei porque ele sabia muito bem o que significava o Pentecoste. Pode ver que a palavra não há nenhum relato de que Paulo queria estar em Jerusalém no Yom Kippur para afligir a sua alma, para fazer uma reflexão anual. Ele não queria estar em Jerusalém no mês 7, dia 1 para tocar trombeta. Por quê? Você já parou para pensar por quê? Por que esses dois textos destacam o Pentecoste? Aí eu começo a explicar 1 Coríntios 16, do 5 ao 9, onde ele queria permanecer em Éfeso para pegar o Pentecoste, porque uma grande porta de trabalho estaria aberta para ele, e muitos adversários haviam ali para combater contra eles. Qual seria essa grande porta aberta? A grande porta seria em que nesse dia ele iria pregar as realidades da aliança. Por isso que ele rapava a cabeça. Nós temos 2 relatos em Atos dos Apóstolos que ele rapou a cabeça. Por isso que ele fazia todas as coisas que os judeus faziam. Até os judeus que creram no Senhor e ainda não sabiam muito bem as coisas, eles não poderiam mesmo abandonar a antiga aliança, porque eles deveriam dar testemunho para os seus familiares. Então Paulo, ele vivia
de maneira exemplar, para que as pessoas não olhassem para ele e não pensassem que ele fosse um transgressor da lei. E aí as pessoas poderiam ouvir o que ele falava. Por isso que ele diz, em 1 Coríntios 9, a partir do 19, ele fala que se fez, para os judeus, ele se fez como judeus. Para os que estavam debaixo da lei, ele se fez como se estivesse debaixo da lei, não estando ele debaixo da lei. É assim que ele escreve. Para os que estavam sem lei, ele se fez como se estivesse sem lei, mas não estando sem lei para com Deus, e sim debaixo da lei de Cristo. Aí ele fala que ele se fez de tudo para com todos, para que de todos os modos ele pudesse ganhar os seus irmãos. Então, esse texto de 1 Coríntios 9, do 19 a 23, ele é um texto de transição de alianças. É um texto em que ele tem que trabalhar com a consciência, não a dele, as dos outros, as dos irmãos, e ele tem que trabalhar com o tempo de transição. E aí o diabo aproveitava e fazia uma bagunça, porque ele pegava judeus que não entendiam a nova aliança para contrariar os ensinos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo se defende muitas vezes em suas cartas. E tinha até judeus que passaram a crer em Jesus, mas Paulo chega a falar que eles eram ministros de Satanás transfigurados em ministros de Cristo. Tem carta que ele escreve chorando para falar dessas pessoas que estavam contrariando ele. Veja bem, são pessoas atrasadas de entendimento. Tinha templo, não tinha Novo Testamento completo. Estava sendo formado ainda, as cartas estavam sendo escritas. As cartas mais reveladoras, pelo menos as que eu considero, uma das mais reveladoras, como Efésios, por exemplo, Colossenses também, elas iriam ser escritas só futuramente, quando ele estivesse preso. Hoje nós temos tudo formado, mas naquele tempo não. Então imagine, naquele tempo as pessoas iriam abrir a Bíblia e iria mostrar que você teria que se circuncidar e guardar a lei de Moisés para ser salvo, e mesmo que você fosse estrangeiro. Se quisesse participar da Páscoa do Senhor, teria que se circuncidar primeiro. A descendência de Abraão teria que se circuncidar, e qualquer estrangeiro que quisesse fazer parte do povo de Israel deveria circuncidar. Então, isso era a letra. Através dos profetas, Deus revela o que é a circuncisão, o que é aliança eterna, o que é cordeiro, o que é primícias, o que é Pentecoste, o que são trombetas, o que é dia da expiação, o que é festa dos tabernáculos. Ele revela essas coisas. Mas as pessoas não olhavam para os profetas, não entendiam, eles eram tardios em entender as palavras dos profetas. Então, irmãos, no dia de Pentecoste, Paulo queria estar em Jerusalém não no dia da Páscoa, não no dia das primícias, mas ele queria estar no dia do Pentecoste. Era o dia 50. Sabe por quê? Porque Paulo sabia que na parte profética das festas já teria aberto a porta da Páscoa, dos asmos, das primícias e do Pentecoste. São 7 festas, imagine que são 7 portas. 4 portas, em relação a coisas proféticas, já estavam abertas. Eventos proféticos aconteceram em cima de cada data. O Messias morreu justamente no dia da Páscoa, dia 14 do mês 1. A festa da Páscoa também é chamada de festa de 7 dias e também é chamada de asmos, mas asmos começam no dia 15. Então, ele cumpriu os asmos também. Ele ressuscitou ao 3º dia, exatamente no dia das primícias, não do Pentecoste, né? Tem 2 entregas de primícias. Uma ali perto do tempo da Páscoa, num dia imediato após ao sábado, tem primícias, e outra primícia é lá no dia do Pentecoste, depois de 7 vezes 7 semanas. Então ele ressuscitou exatamente no dia das primícias, e 49 dias depois da ressurreição, que seria o dia 50, houve um evento profético em Jerusalém. O Espírito Santo foi derramado em muitas pessoas, mais ou menos 120 pessoas de início. O Espírito Santo foi derramado primeiramente aos judeus e depois aos gentios. Os judeus receberam o primeiro, mas os gentios receberam o Espírito Santo.
Então vê que o dia do Pentecoste dá testemunho que em Jerusalém foi derramado o Espírito Santo e depois aos gentios. Por isso que na festa do Pentecoste, Deus pedia 2 pães com fermento. Pode ler lá, pães com fermento. Na Páscoa era um pão sem fermento, porque aquele pão representava o Messias, sem pecado. Mas o Messias tem um corpo, e o seu corpo tem pecado. Embora ele já fez a provisão de remover os pecados da nossa vida, através da passagem do tempo, da linha do tempo das festas, ele iria cuidar de tudo isso. Ele é o pão sem fermento, e depois judeus e gentios estariam representados naqueles 2 pães com fermento. E pode ver que aqueles pães são primícias para Deus, falando da casa de Judá e da casa de Israel. Judá e Efraim, ou também judeus e gentios. São primícias para Deus, mas tem fermento. Porque, apesar de nós recebermos o Espírito Santo hoje, desde aquela época as pessoas já vêm recebendo o Espírito Santo, ainda nós temos pecados em nossas vidas, que nós vamos nos arrependendo, Deus vai nos perdoando, mas tem um dia específico em que nós iremos ressuscitar e todos os pecados irão ser removidos e esquecidos, e nós não estaremos mais sujeitos ao pecado. E isso é para o dia da redenção, que Paulo fala nas suas cartas, e que é chamado também dia da expiação. Da onde Paulo tirou o dia da redenção no singular? Ele tirou do dia da expiação. Entendeu? Então Paulo sabia que 4 festas haviam se cumprido, 3 ainda não. 3 estariam para o futuro. E de fato, em Coríntios, quando ele vai falar do arrebatamento da igreja, lá em 1 Coríntios 15, um pouquinho antes, uns versos antes, dentro do capítulo 15, ele fala de ressurreição e usa a palavra primícias. E quando ele vai falar do arrebatamento mesmo, da vinda do Senhor, ele usa a expressão trombetas. Por quê? Porque ele sabe que trombetas é um evento profético para o futuro. E depois tem o dia da expiação, que ele chama de dia de redenção, em Efésios, 2 vezes. E tem a festa dos tabernáculos, que ele não usa também a palavra tabernáculo, ele não usa dentro de 1 Coríntios 15, mas o efeito do tabernáculo, ele escreve dentro desse capítulo. Quando ele fala que convém que ele reine, o Messias reine, até que o Senhor haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés, e quando todos os inimigos estiverem debaixo dos pés, ele se sujeitará ao Pai e entregará o reino ao Pai. Ou seja, depois de 1000 anos de reinado, onde o Messias estará reinando, o Filho se sujeitará ao Pai e entregará tudo para o Pai, para que Deus seja tudo sobre todos.